E agora, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre educação ambiental como políticas públicas, entramos nesse tema mais diretamente. Quando nós dizemos, né, que no IBAMA praticamos educação ambiental como política pública, é esse o nosso foco, o que que a gente quer dizer, né? Então, começando por políticas públicas, existem também diversos autores, né, diversas obras que conceituam o que é política pública, mas uma definição aqui bem simples, dada pela professora da USP também, Maria Paula Dallari Bucci, é que políticas públicas podem ser definidas como um conjunto de programas, ações ou medidas articuladas cujo escopo consiste em movimentar a máquina do governo no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública. O professor Marcos Sorrentino e colaboradores dizem também que uma política pública representa a organização da ação do Estado para a solução de um problema ou atendimento de uma demanda específica da sociedade. Então, para esses autores, eles entendem que para a educação ambiental, cumpre, portanto, contribuir com o processo de diálogo entre o Estado e a sociedade civil, possibilite uma definição das políticas públicas a partir do diálogo. Então, dessa forma, a educação ambiental se insere no contexto de políticas públicas. E pensar educação ambiental como política pública, como diz o Daniel Andrade, é reconhecer que as questões pedagógicas e ambientais consideradas importantes para os educadores e educadoras ambientais não devem continuar estancadas nos vários bons exemplos pontuais, e sim devem ser levadas a todo o território. Porque, por mais que sejam importantes as iniciativas ocorridas, né, em cada bairro, pequena comunidade, elas precisam ter uma capilaridade, ser algo com que atinja a totalidade, né, dos brasileiros, para que dê conta da complexidade dos problemas ambientais da atualidade. Então, esse mesmo autor, ele diz: "A Política Nacional de Educação Ambiental, ela assegura que todos têm direito à educação ambiental". Então, uma forma de fazer isso é por meio de políticas públicas, né, movimentando, então, a máquina do Estado para que assegure esse direito a todos os cidadãos. E aí, voltando àquelas práticas, né, então, que eu comecei a falar sobre, o que é feito, né, de políticas públicas em educação ambiental dentro do IBAMA, aqui especificamente no Núcleo de Educação Ambiental de São Paulo, nós desenvolvemos, principalmente, né, esses programas listados, né. O primeiro, educação ambiental voltada ao fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, um trabalho com pescadores, que a gente faz na redução de manchas de origem desconhecida no mar, aquelas manchas órfãs, né, que a gente não sabe se veio de um navio, ou de uma embarcação, ou de uma plataforma, enfim. Então, a gente trabalha a gestão desse problema. O Programa Permanente de Proteção à Fauna Silvestre, que é baseado principalmente no trabalho preventivo, né, para que as pessoas não comprem animais de origem ilegal, vindo do tráfico. A participação no Comitê Intersetorial Permanente de Educação Ambiental do próprio IBAMA e os processos de formação e acolhimento de estagiários e servidores do próprio órgão. É, então, dentro desse programa, né, Educação Ambiental voltado ao fortalecimento do Cisnama, nós trabalhamos em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CIMA, a Universidade de São Paulo, prefeituras e instituições da sociedade civil, eh, envolvidas em projetos de educação ambiental para tentar auxiliá-los, potencializá-los. Então, por exemplo, a gente faz formação de gestores em educação ambiental, em educação ambiental, trabalhamos com formação de conselheiros dos conselhos municipais de meio ambiente, junto com o programa Município Verde Azul, e outras ações. E aí, uma delas, e é o objetivo específico, né, desse trabalho, é participar da CIEA, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Então, aí é que a gente se insere. E como entramos como membro da CIEA, em 2020, né, iniciamos aí o trabalho, fomos indicados para ser
coordenadores, né, para coordenar a CIEA nessa primeira gestão. Então, atualmente, estamos como membro e como coordenação da CIEA, por uma escolha da plenária. E o que são as CIEAs? Então, elas são esses colegiados que têm a missão ampla de refletir sobre questões públicas, tematizá-las e subsidiar o debate com vistas à construção de respostas às questões, aos problemas públicos, na forma de políticas públicas, né? Ou seja, se a gente tem um problema com resíduos sólidos, precisamos de uma política pública que trabalhe a questão de resíduos sólidos e que trabalhe a educação ambiental para essa temática, por exemplo. Ou se nós precisamos ampliar a participação nos processos de decisão, é necessária uma política pública de educação ambiental que possibilite esse tipo de inclusão, de conhecimento, de ampliação dos espaços de participação, por exemplo. Então, existem diversas temáticas que podem ser trabalhadas e a CIEA vai estar fazendo esse trabalho de discussão, de escolha, de priorização, enfim, de todo esse diálogo entre sociedade e o poder público. E as CIEAs também participam da formulação dos programas estaduais de educação ambiental. E aí, a CIEA de São Paulo, as CIEAs, né, em âmbito nacional, elas estão previstas, né, no decreto que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental. Elas existem em todas as unidades federativas do Brasil, então são 27, e auxiliam um órgão gestor, né, que é formado nos estados, né, formada pela Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, mesmo que tenham outras nomenclaturas. E as CIEAs estaduais são interlocutoras junto ao governo federal nos assuntos pertinentes à educação ambiental. E aí a CIEA de São Paulo, então, ela foi instituída pelo decreto estadual de 2018, 63456, e ela tem, então, caráter consultivo e é composto por representantes governamentais da sociedade civil, com a finalidade de discutir, acompanhar e avaliar a implementação da política estadual de educação ambiental e a execução do Programa Estadual de Educação Ambiental. E aí tem algumas fotos, né, da posse, da primeira reunião que foi presencial, né, da CIEA, depois as outras foram virtuais, e o artigo 3º do decreto que institui a CIEA, então, diz isso, que a CIEA deve participar da elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e revisão do Programa Estadual de Educação Ambiental, propor os temas e questões que demandam a atenção de políticas públicas de educação ambiental, como eu falei, definir estratégias, né, para a formulação, implementação, acompanhamento e avaliação da política estadual de educação ambiental, propor espaços de diálogo ampliados para a participação dos diversos segmentos da sociedade civil, então não é só os seus membros que vão estar discutindo essas questões, mas a CIEA tem que propor espaços para ampliar esses diálogos para toda a sociedade, e manifestar-se sobre assuntos submetidos à sua apreciação pela Secretaria de Educação e de Meio Ambiente. A CIE de São Paulo, ela atualmente possui alguns grupos de trabalho, né, um que discute a questão de saúde única e a pandemia, um que está dedicado à construção do Programa Estadual de Educação Ambiental, uma parceria entre a CIEA e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que criou um projeto chamado Guaraipo, de formação de extensionistas e técnicos e educadores ambientais, e um grupo que trabalha o tema de resíduos sólidos. Aí alguns eventos, algumas reuniões, né, que foram feitos diálogos aí com diversas instituições e redes de educação ambiental, universidades, nesse processo de construção do programa estadual de educação ambiental, cuja minuta foi entregue no ano de 2021, né, para avaliação da Secretaria da Educação e de Meio Ambiente, que vai para a consulta pública também. Dentro do trabalho, então, com a Secretaria de Agricultura, algumas formações na área de direito ambiental, agroecologia, abelhas nativas e hortas escolares, e esses processos continuam. Existe aí uma previsão de reuniões bimestrais da CIEA de São Paulo em 2020, e fica aqui o convite, então, para todos que estão aqui participando, para que continue, né, para que a gente participe
dos espaços de tomada de decisão, para contribuirmos nos processos de construção e implementação de políticas públicas, para integrarmos nossas ações como educadores, como monitores, aos projetos e programas de políticas de educação ambiental existentes, para estarmos conectados, dialogarmos, trocarmos experiências, fortalecermos os trabalhos uns dos outros, praticarmos uma educação dialógica continuada, emancipatória e crítica, sempre que possível, e sermos educadores ambientais em todos os espaços e momentos da nossa vida, né? Porque todas essas questões são muito importantes, então, desde as nossas escolhas, né, em diversos momentos da vida, sermos educadores ambientais vai sempre auxiliar para que sejam as melhores escolhas possíveis. Então, acho que é esse o recado hoje, estamos à disposição. Aqui algumas referências bibliográficas citadas, e para alguma dúvida, pergunta, se continuarmos os diálogos, está aqui o meu e-mail. Agradeço a oportunidade.